Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Digital. Esta semana vamos concluir o nosso assunto que já estamos aí há 17 semanas trabalhando no livro de Jó, falando sobre visão bíblica sobre o sofrimento. Este material que gentilmente a editora Cristã Evangélica nos autorizou a dar a aula digital, e tudo isso começou devido ao contexto que vivemos com relação à quarentena, etc. Então, e aí, então ela nos autorizou a poder estarmos dando esta aula, né, ou utilizando o material deles no curso digital, na Escola Bíblica Digital. E hoje nós vamos colocar aqui as nossas reflexões finais, né? Nós passamos aí 17 semanas, hoje é a 17ª semana falando deste tema, e hoje nós vamos chegar a reflexões finais. Isso aqui é um grande resumão, né? Um resumo bem resumido mesmo, acerca do assunto que nós tratamos em todo esse tempo. E eu espero que neste tempo que nós ficamos juntos, nestas semanas que nós ficamos juntos tratando este assunto, ele pode ter sido de grande valia para a sua vida, né? Pode ter sido extremamente útil para a sua vida. E espero que a sua visão sobre sofrimento possa ter mudado, possa ter sido fortificada, fortalecida, de acordo com o ponto de vista bíblico, de acordo com o ponto de vista que nós encontramos aqui no livro de Jó. Aqui nós temos o texto básico de hoje, que é o de Romanos 8,18, que diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós. E isso é muito legal, muito confortante, porque a glória que há de ser revelada para nós é algo maravilhoso. O nosso Senhor Jesus vai voltar. Acabei de gravar aqui a mensagem de hoje, eu levo a live de hoje, mas o nosso Senhor Jesus vai voltar, e quando ele voltar, a alegria será imensa e a glória será imensa, né? Então isso que há de ser revelado vai ser maravilhoso. Então nada, os nossos sofrimentos, aquilo que passamos, as lutas, as tribulações, as dificuldades que temos em nossa vida, não se compara àquilo que iremos receber no futuro. Sabe? Ah, é, Estamos concluindo a nossa escalada. Lembra que lá no início, na primeira aula, eu falei que nós íamos subir uma montanha no livro de Jó, né? Nós íamos escalar uma montanha. Esta é a hora então de dar uma olhada neste caminho que nós percorremos até chegar aqui. Olharmos um pouquinho, contemplarmos um pouquinho como se contemplássemos uma paisagem de cima da montanha após você escalar. Eu espero que todos vocês já tenham tido a oportunidade de subir em um pico num lugar grande. Pode ser aqui na Pedra Grande, em Atibaia, dá para você ter uma visão tão bonita lá de cima. Né? Então vamos olhar um pouquinho sobre isso que nós passamos nesse período todo, no decorrer dessas 17 semanas e que estamos aqui. Ao contrário do que algumas seitas pessoal dizem, ao contrário do que algumas religiões e até mesmo seitas, mesmo pseudo-cristãs, colocam e alegam o sofrimento, dizendo que sofrimento é uma ilusão, dizendo que sofrimento só existe porque a pessoa está nisso, ou está naquilo, está numa condição assim, ou está numa condição assado. A Bíblia toda deixa clara que sofrimento é algo real na vida das pessoas. Terrível, mas real. A Bíblia toda mostra que o sofrimento é uma realidade e não é uma ficção e muito menos consequência de algo que a pessoa tenha feito contra Deus em si. Lógico, nós sabemos que sofremos hoje por consequência do pecado cometido no início, pecado original. Nós sabemos que nascemos com pecado. Nascemos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra, e isso traz consequência. O sofrimento é uma delas. Mas nós estamos falando aqui do pecado como um todo, aquele que faz com que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. A linguagem poética de Jó, desde o seu grito de angústia, lá no capítulo 3 que nós vimos, né, nos ajuda a sentir o que ele está sentindo. Nós vivemos a angústia de Jó nesse período. Ele, por exemplo, falou assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cravadas, e o meu espírito
absorve o veneno delas, absorve o veneno delas. Lá em Jó 6:4. Ele também disse: Por que me esmaga com a tua tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Ele disse isso, Jó, lá em 9:17. Nós passamos por lá. Ele também disse no capítulo 16: Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Fere-me com ferimentos sobre ferimentos. Sabe, além do sofrimento físico de Jó, que nós vimos que ele sofreu muito fisicamente, ele teve doenças e tudo, né? Há também a questão emocional que ele passou. Jó, ele foi abandonado por todo mundo, exceto por esses 4 que foram visitá-lo. Né? Jó, ele foi abandonado pelos seus amigos. Lá em Jó 19:14, nós vimos que ele disse: Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. E lembra que antes de tudo isso, Jó era respeitado, né? As pessoas ouviam a voz de Jó, estava sempre rodeado por pessoas. Caramba, agora lá ele estava sozinho no meio do seu sofrimento. Foi abandonado no meio do sofrimento. Você se lembra disso? Falamos sobre isso. Ele foi abandonado no meio do seu sofrimento. Né? E pior que tudo, pior de tudo isso, era a percepção que Jó tinha da ausência de Deus. Para Jó, Deus tinha o abandonado. Para Jó, Deus não estava mais com ele. Ele disse, lá em Jó 23, por exemplo, se eu soubesse onde poderia achar, falando de Deus, né? Eis que me, eis que, eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, também não o percebo. Sabe, o lamento final de Jó aqui no capítulo 30 faz eco com muitos dos lamentos de Salmos de Davi. O sofrimento, mesmo que para o servo do Senhor, é uma realidade. O sofrimento faz parte da vida. O Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também disse para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo já. E nós fazemos parte disso. Né? É uma verdadeira utopia você achar que somente pelo fato de você ser crente no Senhor Jesus Cristo, você achar que não vai sofrer, que não vão acontecer coisas ruins com você. Sabe? E tudo isso que está acontecendo agora, irmãos em Cristo estão sendo levados ao Senhor. E as famílias estão sofrendo por isso. O fato de serem irmãos em Cristo, o fato de estarem no Senhor, não os livrou do que aconteceu com eles. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei. Felizmente para a família, porque ficou a saudade, ficou a dor, ficou o alento. Felizmente para o irmão em Cristo que agora está com o Senhor. O grande erro dos 3 amigos, pessoal, aqui, foi pensar que o grau de sofrimento que Jó estava tendo estava intimamente ligado ao grau de pecado que ele estava cometendo. Esse foi o grande erro dos 3 amigos, dos 3 amigos aqui. Ou seja, para os 3 amigos, Jó estava sofrendo de forma proporcional à quantidade de pecados que ele estava cometendo, mas isso não era uma realidade. Por outro lado, nós olharmos somente a justiça de Deus, é verdade que todos somos pecadores, como eu disse anteriormente, né? Que merecemos o fogo, que merecemos as consequências do pecado. Tudo isso é verdade. Como Zofar disse, inclusive, ele disse, Zofar lá em Jó 11:6, ele falou que Deus permite seja esquecido parte da tua iniquidade. Ele falou, olha, que a sua iniquidade seja esquecida. É verdade, todos têm iniquidades. Né? Ou como disse o salmista, lá em Salmo 130, versículo de 3 a 4, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Verdade, se o Senhor observar a iniquidade, quem vai ficar em pé? Não é? Ninguém. E ele continua: Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Sim, verdade. Se o Senhor olhasse só pela nossa iniquidade, estaríamos na roça, mas nele também existe o perdão. Né? Se Deus é tão misericordioso como justo,
e Jó experimentava este perdão, né? Então, como pode tudo isso? Como pode explicar tudo isso? Sabe, lá em Jó 14, lá em Jó 12:4 diz o seguinte: eu invocava a Deus e ele me respondia. Jó estava se lembrando aqui do tempo dos passados, que ele era abençoado por Deus. Ele falava, eu invocava a Deus e Deus me respondia. E agora Jó está se sentindo solitário. Ele esperava alguma coisa de Deus e ele não ouvia nada, ele não tinha resposta. Ele esperava que o sofrimento dele fosse embora, porque Jó sabia que não tinha cometido pecado algum, mas nada, tudo estava acontecendo. Simplesmente Jó estava ali e ele não ouvia nada de Deus. Bom, enfim, os dois primeiros capítulos de Jó nos mostraram, né, que Jó sofreu por causa, não por causa de grandes pecados como os amigos dele falaram. Os dois primeiros capítulos de Jó nos mostram que Jó estava sofrendo por ser fiel, não por ser infiel ou por ser pecador. Exatamente o contrário. Lá fala assim, olha, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó 1, 8, 2, 3 e aí por diante. Seu sofrimento não era o sinal do abandono de Deus, não. Ou do abandono dele, de Deus e de Deus por ele. Mas sim pelo fato dele ser uma pessoa honrada por Deus e ser fiel a Deus. É por isso que ele estava sofrendo. Lembre-se. Jó ele estava sofrendo por ser justo. E aí me lembra Cristo, né? Cristo ele foi para a cruz porque ele era justo. Porque ele era o único que podia levar culpa do pecado do mundo. Ele é o único com essas características e essa condição. Ele era o único cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado que podia pagar o pecado. Estou dizendo que Jó não tinha pecado aqui. Jó também tinha pecado porque ele nasceu pecador. Mas Cristo não. Esse ensino é maravilhoso. Então eu quero colocar aqui, Jó para hoje para refletirmos. Jesus disse, bem-aventurados sois quando homens os odiarem e quando os expulsarem da sua companhia. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Perseguição é sofrimento não merecido. Perseguição é sofrimento não merecido. E isto é uma marca de honra. É algo que todos devemos estar prontos para enfrentar. Perseguição, sofrimento XYZ, lutas, tribulações, dores, angústias, tudo isso faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Não estamos isentos disso. Um dia estaremos, quando Jesus voltar, mas por enquanto, no way, sem chance, né? Também, o exemplo negativo de Elifaz, Bildad e Zofar serve para nos ensinar alguma coisa, né? Serve para nos ensinar e nos guardarmos de alguns erros que cometemos em alguns momentos de aconselhamento que damos às outras pessoas. Por exemplo, nós devemos aqui evitar respostas fáceis, aquelas respostas prontas. Os amigos de Jó chegaram para ele e falaram o seguinte: olha, Jó, você está assim porque você está pecando. Qual é o pecado que está cometendo? Você está assim porque está em pecado. Então, se você está cometendo tal pecado, se arrependa do seu pecado e você será curado. Simples desta forma. Mas não era bem por isso. Jó não estava assim por causa do pecado, como nós já vimos. Era porque ele era justo. Era por causa disso. Era por causa disso. Os conselhos dos amigos aqui de Zofar, por exemplo, não ajudou ninguém. Porque não era uma verdade absoluta, e sim uma, uma, uma verdadezinha, quase uma mentira. E muitos, infelizmente, muitos hoje acreditam que pelo fato de um irmão em Cristo estar pecando, ou pelo fato de um irmão em Cristo estar padecendo necessidade, pelo fato de um irmão em Cristo estar doente, ou chega aquele santo dos santos e fala para a pessoa o seguinte: olha, você está assim, você está sofrendo, você está padecendo dificuldade porque você está pecado. Se arrependa do seu pecado e tudo vai ficar bem. Me desculpa, mas isso é um ensinamento errado. Essa é a teologia que os amigos de Jó aqui estavam pregando e estavam errados. Deus mostrou isso para eles.
Você quer colocar isso hoje para os nossos irmãos em Cristo na igreja? Não dá, né? Não tem como. Como fazer isso, né? Não tem jeito. Resposta fácil. É muito fácil, pessoal, chegar para alguém que está sofrendo e falar: você está sofrendo assim porque está em pecado. Se arrependa do seu pecado e você será curado. É muito fácil fazer isso. O difícil é pegar essa pessoa e levar essa pessoa a compreender os seus problemas, compreender as suas lutas, levar essa pessoa a compreender que sofrimento faz parte da vida. Então, como lidar com esses sofrimentos? Como viver com esses sofrimentos de forma que agrade a Deus? Porque isso dá muito trabalho. Isso envolve muito trabalho do conselheiro e muito esforço mental, físico e espiritual do conselheiro e também muito esforço e dedicação mental e espiritual do aconselhado, da pessoa que está com problema. E se a pessoa que está com problema não quiser lutar contra o problema, é muito difícil com que ela vença o problema. Ah, mas eu não tenho força para lutar. Ah, eu sei, ninguém tem força para lutar. É por isso que pessoas estão ao seu lado para te empurrar. Né? Zofar continuou, né? Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Né? Ou seja, como as alturas dos céus é a sabedoria que poderás fazer? Zofar falando para Jó, né? Mas a pergunta é ela do que do abismo, né? Quem poderás saber? Sabe? É, Zofar está chamando a atenção aqui de Jó pelo fato de Jó estar questionando Deus. Mas quem disse que nós não podemos questionar? Quem disse que nós não podemos abrir o nosso coração para Deus se nós estamos em angústias e tribulações? Quem disse que nós não podemos abrir o nosso coração para Deus e desabafar? Ele mesmo disse: deposite sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então por que não? Se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, Senhor, por que eu estou passando por isso? Pergunte ao Senhor, não é pecado perguntar ao Senhor. Pecado é você duvidar do Senhor. Pecado é você perder a fé no Senhor. E Jó nunca fez isso. Pecado é você virar um incrédulo. Pecado é você simplesmente desacreditar em Deus. Desacreditar no Senhor. Achar que Deus não está mais contigo e te abandonou completamente, que tudo que está acontecendo com você foge do poder de Deus. Jó nunca duvidou. Jó nunca duvidou de que tudo que estava acontecendo com ele estava no controle de Deus. Tanto que ele falou isso várias vezes. Devemos estar na presença de Deus. E Jó fazia isso. Independente de estarmos sentindo a presença de Deus. Devemos estar na presença de Deus mesmo quando achamos que Ele não está falando conosco. Porque em momentos de lutas, tribulações da vida, em momentos de dificuldade, parece que existe um grande silêncio mesmo. Parece que todo mundo está distante. E Jó percebia isso. Às vezes, nós abafamos as perguntas dos que sofrem porque não temos as respostas. E as pessoas, nós devemos consolar as pessoas, não abafar as perguntas. Às vezes nós nos ausentamos porque não sabemos o que falar. O exemplo positivo desta vez nós encontramos aqui em Jó 2,13, que pode nos corrigir. Olha, eles simplesmente, pessoal, Jó, eles simplesmente ficaram ao lado. Os amigos de Jó simplesmente estavam lá. Estes quatro, todo mundo fala, os amigos da onça, os amigos da onça. Mas eu sempre disse, de todos os amigos que Jó teve, de todo mundo que ficou rodeando Jó enquanto Jó era bem sucedido, somente esses quatro foram lá e ficaram com ele. Não foi 1 ou 2 dias que ficaram com ele, não. Ficaram vários dias com eles. Somente esses quatro. Independente da teologia deles estarem corretas, independente do que eles falaram, e falaram coisas que machucaram Jó, eles estavam lá. Às vezes nós precisamos somente estar perto, mesmo sem falar nada. E o mistério fica, né? Lógico.
Nós falamos um pouco sobre a questão da vida após a morte, né? Como vimos lá na lição 9 desta jornada que tivemos, mas nós vimos que a visão do pós-morte do tempo de Jó para Jó era muito obscura, não tinha muita revelação de Deus com relação a isso, não tinha muita informação com relação a isso. Então nós olhamos para o Novo Testamento e vimos que o Novo Testamento traz muita luz para nós acerca da visão do que há de acontecer após a morte, após o nosso findar da vida aqui no mundo. Então o Novo Testamento nos trouxe luz para isso e traz luz para isso. Mas no tempo de Jó a visão ainda era muito obscura, muito rasa acerca do que há de acontecer no pós-morte. E também Jó e os outros nada sabiam acerca do que estava acontecendo no âmbito espiritual, né? Como estava acontecendo aquela conversa do Senhor com Satanás, que nós vimos lá no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia dessa batalha que estava acontecendo lá. A batalha espiritual, irmãos, ela existe, sabe? Mas nós não precisamos nos preocupar com ela de forma demasiada. Não preciso ficar aqui fissurado em batalha espiritual, tal, até mesmo porque ela é espiritual. Ah, ela nos influencia? Sim, nos influencia. Influenciou Jó, percebeu? Influenciou Daniel, depois você pode dar uma olhada. Você percebe? A batalha espiritual influencia sim cada um de nós, mas nós não devemos ficar preocupados com esta batalha, demasiadamente preocupados com essa batalha, fissurados com essa batalha. O que nós temos que fazer é permanecer firmes em oração, permanecer firmes no Senhor. Por quê? Porque mesmo que haja essa batalha, todas as coisas que acontecem conosco dependem da permissão. Tudo que acontece está debaixo da permissão do Senhor. Nada vai acontecer sem que o Senhor não permita. Nós estamos protegidos pelo Senhor, nós estamos guardados pelo Senhor. Então, a nossa ênfase tem que ser em glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, independente da batalha que está acontecendo lá e que esteja nos influenciando, devemos adorar a esse Senhor, exaltar o Senhor e nunca perder a fé nesse Senhor. E foi o que Jó fez, não perdeu esta fé. Jó continuou com ela. Jó continuou com ela. Sabe, a lição é muito válida para nós. Né? Embora difícil de entender, embora difícil de aprender, o propósito divino no plano da salvação não é tão simples. A felicidade do homem, a buscar a glória de Deus, tudo isso é muito complexo, mas a nossa parte é depositar a nossa fé no nosso Senhor, glorificar o nosso Senhor. Todo o resto ele faz. Sabe, eu gosto muito do salmo que diz que nós devemos confiar no Senhor, crer no Senhor, ficar firmes no Senhor, e o resto ele vai fazer. Estou parafraseando aqui na minha versão. Tá? Enfim, mas vamos aqui para o próximo, que seria esse mistério. Sabemos mais que Jó sobre as coisas, né? Mas nós não entendemos tudo ainda. O que nós sabemos está revelado nas Escrituras. E se alguém, presta atenção, e se alguém chega para você e fala sobre os mistérios de Deus que não estão revelados nas Escrituras, tome cuidado. Tome cuidado, porque o que o Senhor deixou revelado é revelado pelo Senhor. E ali é indiscutível. Ali não tem como duvidar. Não tem como duvidar. Mas existem coisas que nós não sabemos ainda. Por quê que não sabemos? Porque o Senhor não deixou, achou por bem revelar. Simples assim. Simples, né? Sabemos que Jó sofreu porque Deus o escolheu para demonstrar diante dos anjos, diante de todo mundo, que é possível sim o ser humano confiar em Deus sem que seja por algum motivo de interesse pessoal. Vou repetir isso que eu falei para vocês. Sabemos sim que Jó passou por tudo isso porque Deus escolheu, Deus resolveu provar a todos os anjos, todo o âmbito espiritual, que é possível sim, ser humano, um homem, uma criatura humana de Deus, servir a Deus e adorar a Deus sem interesse pessoal. Pare e pense sobre isso. E eu espero que você seja um adorador de Deus, sem que seja por interesse pessoal.
Mas sabe, nós não sabemos o porquê que Deus decidiu lançar esse desafio ao diabo. Lembra? Se você olhar o capítulo 1 e 2, Deus lançou o desafio ao diabo. Nós não sabemos o porquê. Por que razão? Por que circunstância ele fez isso? Nós não temos essa informação. Como eu disse a você, nós não sabemos por que, que Deus lançou esse desafio. Por que, que Deus falou com Satanás e lançou o desafio usando Jó? Nós não temos essa informação. Não temos o porquê isso aconteceu. Não temos o porquê. Nem por isso Jó foi um homem, e nem porque Jó foi o homem escolhido para que isso acontecesse. Não temos essa informação, mas temos várias outras informações, como vimos aqui. Sabemos que Romanos 8,18 diz o seguinte: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada para nós. Mas nós não sabemos também como será essa glória, de forma clara e objetiva. Nem porque algumas pessoas sofrem tanto e outros sofrem menos. Também não temos essa informação. Por que alguns sofrem tanto e outros sofrem menos? E outros parece que nem sofrem. Não temos essa informação. Podemos pedir alívio a Deus, como Paulo pediu, né? Podemos pedir socorro para Deus, podemos colocar o nosso medo, a nossa ansiedade na presença de Deus, mas nós não temos todas as informações. Devemos crer. Isso se chama simplesmente fé. Sem fé é impossível. Sem fé não dá. Paulo aprendeu a glorificar a Deus nas fraquezas. E também podemos aprender, como disse, a glorificar a Deus nos momentos de fraqueza. Sabe, nós não podemos exigir que Deus se explique para nós, e nós vimos isso. Jó tentou tantas vezes exigir que Deus se explicasse para ele por que ele estava fazendo, mas quando Deus falou, parece que Jó esqueceu tudo aquilo que ele tinha questionado e perguntado. Podemos questionar, podemos chorar, mas Deus não nos deve nenhum tipo de resposta. Não nos deve. Às vezes, mesmo se ele nos respondesse, talvez a gente nem entenda, porque Deus é Deus. É muita prepotência nossa, ser humano, achar que nosso Criador deve alguma coisa para nós criaturas. Ele não deve nada. Mesmo assim, ele, a maior expressão de amor que existiu em toda a história veio dele, por mim e por você. Por mim e por você. Sabe, eu vou ler um relato aqui de um pastor que nasceu com uma filha defeituosa, a filha dela, a filha desse pastor nasceu com um problema genético e sobreviveu apenas 5 semanas, 5 meses, né? Sobreviveu apenas 5 meses. Quando o casal mandou aos seus amigos a notícia da morte da filha, eles concluíram a notícia com as seguintes palavras: é melhor conhecer a Deus do que saber o porquê. Então, pessoal, que essas palavras fiquem em seu coração. É melhor você conhecer a Deus do que tentar saber o porquê das coisas, o porquê você está passando por isso. Para Jó, o melhor foi conhecer a Deus do que saber o porquê. E ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço contigo andar. E agora ele conhece. Então, o porquê é irrelevante. Que Deus abençoe. Espero que todas estas semanas que passamos juntos, nesta maratona, e todas essas semanas que passamos juntos nesta maratona, possam ter sido semanas abençoadas. Você saia daqui de uma forma diferente. Que você saia daqui de uma forma, olhando o sofrimento de uma forma completamente diferente do que estava vendo até hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E se prepare, porque sempre, dentro em breve, teremos novas aulas aqui na Escola Bíblica Digital. Paramos agora, aqui. Essa é a última lição. E dentro em breve, estou preparando aqui um material para termos
novas aulas aí mais para frente. Tudo bem? Logo vai voltar as nossas atividades na igreja, mas eu pretendo continuar aqui lançando algumas aulas para que o povo seja edificado. Dê aí o seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a todos, inclusive a divulgação do vídeo. Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja contigo.